Movimento Nacional. Fim2medaordem.com. Ou para quem preferir, fim2medaordem.com.br. Visite nosso site www.fim2medaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fim2medaordem.com. Por favor, deixa seu like para nos motivar a trabalhar ainda mais pela nossa causa. Fim2medaordem.com. Participe você também dos nossos grupos do WhatsApp. O link do grupo está na descrição desse vídeo. O link do nosso grupo do WhatsApp está também em nosso site fim2medaordem.com. Participe você. Também inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Veja agora mesmo a descrição deste vídeo. Siga-nos no Instagram, fim2medaordem.com.br. Visite agora mesmo no nosso site www.fim2medaordem.com. Inscreva-se também em nosso site. O link está na página do nosso site oficial do movimento, fim2medaordem.com. Fale conosco, diretoria@fim2medaordem.com. Olá, meus queridos amigos. Hoje o assunto é sério, é muito sério, é seríssimo. E o meu recado hoje vai diretamente para os meus amigos, colegas de profissão e para todos os advogados do país. Eu tenho um alerta a fazer e acho que vale a pena vocês assistirem todo esse vídeo. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, em que estamos tentando combater aí a implantação do comunismo no Brasil. E sabemos também que já tivemos alguns progressos, né? A fonte de financiamento da esquerda vem se esgotando, mas ao contrário do que muitos pensam, eles são bastante articulados e estão buscando outros caminhos, outras saídas para atingir o seu plano de poder. E dessa vez, meus queridos, o alvo é a OAB. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Pois bem, meus amigos, para dar sequência ao plano de tomada de poder da esquerda, seria necessário esvaziar a Operação Lava Jato, a operação de maior combate à corrupção que o Brasil já viu. Para isso, seria necessário também atacar quem estava no comando dessa operação, que na época era o juiz Sérgio Moro, atual ministro, e o procurador Deltan Dallagnol. Dessa forma começaram os ataques. Isso a mídia noticiou amplamente, é sabido e notório, né? A imprensa divulgou bastante. Assim como o Café com Jornal divulgou uma reportagem onde narrava que o atual presidente da OAB recomendava o afastamento do atual ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan. Sabemos também que houve a vaza-jato, né, do site The Intercept, do jornalista Glenn Greenwald, que se denomina jornalista, né, e advogado, apesar de não ter licença para advogar no Brasil, onde foram divulgadas várias conversas, né, hackeadas de forma ilícita e sem confirmação da veracidade e da fonte dessas conversas, apenas a palavra do jornalista, que hoje nós vemos também divulgado pela imprensa, que através da delação de um dos hackers, a possibilidade de que essas mensagens tenham sido forjadas e que não sejam verídicas, né? Mas isso cabe à polícia investigar, né? Por enquanto são suspeitas. De toda forma, isso comprova que jamais o presidente da OAB poderia ter afirmado, se pautando pelo sigilo da fonte jornalística,
que assim deveria afastar o ministro Sérgio Moro de suas funções, bem como o procurador. Mas, se não descredibilizassem a Operação Lava Jato, o plano não teria sequência, ficaria mais difícil. Afinal de contas, eles precisavam de subterfúgios para que o judiciário colocasse altos figurões da esquerda envolvidos em corrupção nas ruas. Afinal, a 13ª Vara de Curitiba e a Operação Lava Jato os condenou e muitos se encontravam presos, né? Hoje, dezembro de 2019, nós sabemos que vários aí já foram colocados em liberdade por decisões e mudanças jurisprudenciais da nossa Suprema Corte. Vamos assistir agora um trecho da reportagem do Café com Jornal e, na sequência, um trecho da reportagem exibida pelo Páginas Amarelas. Nós deixaremos aqui, nos comentários, aqui na descrição do vídeo, os links, caso queiram assistir as reportagens completas. Ok? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta a se falar. Sérgio Moro se baseou numa entrevista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil à Folha de São Paulo, em que afirmou que Moro banca o chefe de quadrilha nas investigações sobre o hacker suspeito de invadir celulares de autoridades e que o ministro usa o cargo e aniquila a independência da Polícia Federal ao dizer que sabe de conversas de autoridades. Segundo Moro, Felipe Santa Cruz teria cometido contra ele os crimes de calúnia, injúria e difamação. Em nota, o presidente da OAB disse que não teve a intenção de ofender a honra do ministro e que a crítica foi jurídica e institucional. Felipe Santa Cruz ainda defende o afastamento de Moro do cargo para o bom andamento das investigações. Felipe, cabe à OAB esse tipo de ação? Sim. Porque não fica parecido com um partido político? Não, ao contrário. A OAB não poderia ser um partido? Pode ser um ação? partido, mas nós, na OAB, temos, historicamente no Brasil, inclusive a Constituição, por isso assim o define, nós temos essa posição de liderança da sociedade civil para os grandes temas. É óbvio que nós não vamos entrar na particularidade, na agenda específica, mas a defesa da educação é um tema que não é só, digamos assim, é um tema que é ligado a todos nós. E a Ordem, historicamente, ocupa esse local, tanto que tem essa competência, a legitimidade de ir ao Supremo provocar a ação, e ação essa que foi distribuída para o ministro Celso Mello, que caberá a ele a análise do mérito. Foi o Celso Mello. Acabou de ser distribuída, agora. Estou lhe dizendo em primeira mão. Ótimo. Felipe, nesse mesmo campo de discussão está a recomendação para o afastamento dos cargos que ocupam hoje do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador federal, Deltan Dallagnol. Vocês mantêm essa recomendação? Sim, ou alguma coisa mudou diante dos novos vazamentos? Não mudou nada. A recomendação é que eles se afastem para que possam se defender, como, aliás, estão tentando fazer dentro dos processos. Na sindicância, foi aberta uma sindicância contra a Deltan e o ministro Moro tem vindo a público dar suas explicações. O processo continua, né? Esse processo de informações continua. O que nos parece cada vez mais claro, Augusto, é que essa é uma decisão que foi coletiva na OAB, foi unânime de todos os estados, porque nós, advogados, achamos, como somos a representação da defesa e do contraditório, nós achamos muito grave um modelo onde exista uma parceria do Ministério Público com a magistratura. Apenas um rápido comentário aqui, pessoal. Vocês observaram aí, prestaram atenção, que o atual presidente da OAB diz que essa decisão de recomendar o afastamento do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan foi unânime da advocacia de todos os estados do Brasil. Vamos continuar. A informação aqui no... é obtida por um hacker. É crime? Veja, para o hacker, mas se a informação é verídica e ela interessa à imprensa e à sociedade, aliás, é a tese do Dr. Moro,
Ela não é, a divulgação não é crime. Então, por esse raciocínio, as acusações feitas pelo Moro, as acusações não, as afirmações que amparam a sentença de prisão do Lula, por exemplo, tudo isso continua válido. Aí só podemos verificar no caso concreto. Por exemplo, se a nulidade é absoluta ou relativa. Pois é, você defende a anulação da... eu sinceramente ainda não tenho posição disso. Até porque não conheço no caso concreto. Eu nunca li o processo inteiro para... Pessoal, me corrijam se eu estiver equivocada aqui. Até coloquei o óculos aqui para ver se escuto melhor. Mas ele admite que não leu o processo do condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Foi isso que eu entendi? E vocês entenderam a mesma coisa? Ou seja, ele não olhou o processo. Então, por isso, ele não poderia se manifestar, né? Mas o detalhe não é a questão da manifestação. O detalhe tantas pessoas dizem aí, né? Lula inocente, Lula condenado sem provas. E aí eu pergunto, né? Aliás, até bastante coerente a posição do Felipe Santa Cruz, de não comentar, já que ele não viu e não leu o processo. Aí eu pergunto a vocês, esquerdistas aí, que ficam bradando que Lula é inocente, A mais B mais C igual a D. Vocês já leram o processo? Vocês já certificaram se tem provas ou não? Continuando. Eu pergunto o seguinte, Felipe, na medida em que instâncias superiores confirmam a decisão, não fica clara a culpa do réu, do acusado? Não, tanto que está se discutindo no Brasil no novo... Mas se o Tribunal Regional Federal confirma, veja, o Superior Tribunal de Justiça confirma. É óbvio que fortalece a decisão de piso, mas em relação à nulidade, aí de todas as defesas, vamos falar em tese, como a instrução foi feita hoje, com a dúvida, 60% do povo brasileiro entende que um juiz não pode ter lado, porque ele entende no caso concreto, eu vou me separar. Se o juiz for amigo do advogado da minha esposa, daquela que eu estou me separando, da minha ex-esposa, isso é imparcialidade? Esse é um modelo de justiça clássico? Não. Justiça imparcial não. Como o processo de instrução foi, digamos assim, pode ter sido eivado de nulidade, pode ter sofrido com essa parcialidade, todo esse processo, porque o juiz, por exemplo, do Tribunal Superior, no que verifica, os depoimentos estão ali. As provas estão produzidas ali por aquele juiz de primeira instância. Ele não produz novas provas. Aberto o precedente, todos os réus da Lava Jato podem reivindicar... Questionar. E aí a maior operação anticorrupção da história pode ser pulverizada por Pode, porque é o que disse o ministro Marco Aurélio. Esse detalhe legal, né? Não é bem um detalhe, né, Augusto? Assim, é o prédio que sustenta todo o sistema de justiça, que é a imparcialidade. Vamos lá, Aí vamos lá. O ministro Marco Aurélio diz assim, porque no direito, isso é muito importante, os fins não justificam os meios. Eu acho que não justifica. Porque no direito, a democracia... em qualquer campo. Mas o direito mais... Porque como no direito a experiência limite, é o meu direito à liberdade... se eu tenho quebrado esse direito a um juiz imparcial, todo esse processo passa a ser questionado. Agora, grandes juristas como o doutor Sérgio Bermudes entendem que essa nulidade será sempre, já se manifestou, será sempre relativa. Vai ter que se pegar o vazamento por vazamento, verificar no caso concreto se gerou algum tipo de mudança naquela instrução e aí a nulidade se dará àquela parte. Agora, vamos lá. Digamos que estamos conversando com o juiz... Felipe Santa Cruz. Eu nunca seria juiz, porque eu não tenho esse talento da imparcialidade. Aliás, é o que me falta. E aí eu questiono, como que uma pessoa assumidamente parcial, que diz com todas as palavras que não tem talento para imparcialidade, pode estar no comando de uma das instituições mais fortes do país, a Ordem dos Advogados do Brasil, falando em nome de todos os advogados, como disse também em outra reportagem, de todos os estados do Brasil.
Chegando ao foco desse vídeo, a pior parte. O Jornal do Comércio publicou uma reportagem dizendo que José Dirceu, em uma reunião com advogados em um restaurante, disse o seguinte: um dos objetivos de médio prazo do PT é, em novembro de 2021, conquistar o maior número possível de presidências estaduais da OAB. Depois, no mesmo filão, planos ambiciosos de amplitude nacional para 2024. Isso é o que está escrito na reportagem, vamos deixar o link aqui também. Caso essa reportagem seja verídica e esteja aí relatando realmente o que José Dirceu pretende, nossa instituição está em risco, pessoal. Ou seremos advogados de esquerda, ou não seremos advogados. Como o nosso atual presidente diz, ele não é imparcial. E como se pretende um dos grandes cabeças do movimento esquerdista comunista no Brasil, José Dirceu, pretendem aí terminar de dominar a nossa instituição, colocando presidentes em todos os estados que tenham viés comunista, viés esquerdista. Afinal, sabem do grande potencial que a OAB tem e de quão grande é a sua força perante o Estado brasileiro. O meu alerta final é esse, pessoal. O Estado democrático de direito, a nossa democracia, os valores familiares, os costumes da nossa sociedade, de uma sociedade sofrida, que luta para que se acabe esse sectarismo, se acabe essa divisão no país. Nós queremos união, paz, prosperidade e progresso. Está em risco. Porque a partir do momento que a nossa instituição for dominada pelo comunismo, não reclamem e não digam que não houve aviso. Se hoje precisamos combater o comunismo no Brasil, é porque lá atrás não fizemos nada. E depois que tudo se instala, é muito mais difícil. Então, o meu recado e o meu apelo: não vamos deixar que o comunismo tome totalmente a nossa instituição. Ou os advogados se levantam agora, ou lá na frente. Será tarde demais ou difícil demais. Um grande abraço.